política sobre a eleição que a gente vai ter esse ano. Parece que até essa eleição o futebol ficou em segundo plano. Ninguém está animado para a Copa do Mundo. Isso é uma pesquisa que a turma está bem desanimada com a Copa. E não vai ter Neymar, né? Tem essa. Como não? Não, como não? O que você está sabendo? Não, peraí. Você está sabendo? Você está sabendo? Com certeza. Ah, não. Vocês realmente acham? Certeza. Não sei, ainda não sabemos. Você está sabendo que a gente não sabe? Queremos saber o que você sabe. Me lembra não levar o Ronaldinho Gaúcho também. Não, peraí. Futebol entendo, eu sou viado. Ele tem informação de bastidor. E aí? O Sami também, ele adora. Eu conheço 8 jogadores da seleção que também são e estão lá. Ah, igual. Até aí. Você me ama a Copa. Até aí, meu. Aliás, eu sou um profissional, meu amor. Não sou, não. Simplesmente um analista de dados. Ai, vocês estavam falando de possíveis nomes da direita. Você viu a declaração do Caiado? Porque teve uma pauta polêmica nesse programa que a gente fala da misoginia. E parece que o Caiado meio que voltou atrás, né? Ele falou, não, eu estou apoiando esta... O que você acha dessa história e do apoio dele? O Caiado, ele tá numa posição complicada, porque é o seguinte... Ele se coloca como um candidato de direita, mas ao mesmo tempo ele tem que se diferenciar do Flávio. Agradar a todos. Porque senão ele é só o Flávio em outro partido, né? Então me parece que ele só está tentando fazer isso, só que não faz sentido para o eleitor de direita uma legislação que flexibilize um conceito tão grave como ele. Misoginia é ódio a mulheres. É ódio. Sim. Tipo assim, é uma coisa muito, mas muito séria. E o texto, ele é extremamente vago, dá brecha para... qualquer piada pode virar misoginia, vai sair prendendo um humorista, vai ser uma loucura. Então, assim... o texto está escrito de uma forma muito ruim e o Caiado, eu acho que para tentar atrair o voto feminino, deu essa declaração aí, mas é puramente eleitoreira e, na verdade, acaba afastando o eleitor de direita mais consciente. Não ganha o que ele acha que vai ganhar e perde muito. Exatamente. E a eleitora feminista não vai deixar de votar no Lula para votar no Caiado. Exatamente. Uma declaração assim. O político tem que escolher a pauta. Até porque ele já falou que se ele ganhar, é anistia irrestrita e tudo mais. Não, o negócio dele... agradar todo mundo não agrada ninguém. Não, o negócio dele é o seguinte. O negócio dele é fazer acordo. Porque ele falou aqui no programa, eu tenho autoridade moral. É verdade. Eu tenho autoridade moral de chegar lá e negociar. Que é o oposto do Zema. Porque o Zema, ele está fazendo o quê? Embate. Nesse momento. Ele está indo contra o STF. Ele fala um problema... Foi pro pau. Foi pro pau com o Gilmar. Então os dois lá... Puxou a pauta. Sim. O negócio tá aqui. E o Caiado, ele disse que o negócio, a política é você sentar... Houve a eu sou um bom imitador, hein? Eu vou me lançar como imitador. Caiado junto, tá bom. Você sentar e você fazer você fazer o acordo. Eu tenho autoridade moral para fazer isso. Os outros não têm. Eu fiz muito bem com a política pública, tirei a polícia e tal. Ele não tá errado, não. Não, tem que escolher uma pauta, mas eu acho que ele não tá errado, só que assim... Antes dele fazer isso, de ir lá e negociar, ele tem que combinar com o eleitor. Porque quem quer agradar todo mundo acaba não agradando ninguém. Mas ele tá certo. Mas ele tá certo nisso, tem que negociar. Só que você tem que primeiro ganhar para depois fazer isso. Gordão, diga. Ideia. Todo mundo tem. Certo. E cada um tem a sua ideia. Certo. Você tem a sua ideia, eu tenho a minha ideia, ele tem a ideia dele, você tem a ideia. As nossas ideias, às vezes, elas não concordam. Isso, exatamente. Convergem. E o povo precisa de alguém. Ele precisa de um farol. Ele precisa de um nome. Ele precisa de alguém para confiar naquela pessoa. Perfeito. Que foi o caso do Bolsonaro na época que tá todo mundo na rua, que não tinha partido, não tinha nada. Exatamente. O povo falou, esse é o cara. Salvador. Ele chegou falando que a galera precisava ouvir. Então, o que tem? O povo precisa achar alguém. Mas tem que ser coerente. E o político precisa escolher a pauta. Não interessa. Não é questão de coerência. Lógico que é. Não é, gordão. Como que você ganha voto sendo incoerente? Porque é que nem o partido. O partido é grande e cada um tem a sua ideia. Então vai. Cada um tem o seu pensamento. O negócio é o cara. É quem você vai seguir. Sim. Nem todo cara democrata
dos Estados Unidos gosta da Kamala Harris. Sim. Mas votaram na Kamala Harris, porque ela representava a ideia dos caras, não 100% das ideias. Sim. A gente não tem 100% de ideia. Não tem. Tem alas, Ninguém tem A certeza. gente não tem 100% de Tem ideia, porra. setores Não dentro existe. de Isso cada é ditadura, porra. Não. Que aí você mata o cara. Mas tem que ser coerente, cara. Não tem como. Uma coisa é você não gostar de uma ideia e de outra, mas você tem que ser coerente. Não dá. Não dá pro cara falar que é conservador. Estamos de volta na programação da Jovem Pan aqui, na Rede Rádio para todo o Brasil. Estamos All falando. time. Aqui o Holiday falando do cenário político e a gente está falando do Caiado e falando dos candidatos, né? Que tem que ter coerência. Não tem como o cara se falar conservador e falar, eu sou a favor de aborto. Porque é incoerente. Por mais que 90% das ideias do cara seja coerente com o pensamento conservador, se o cara me fala em aborto, já é incoerente. Eu já não voto. Então, Não, assim, mas não é você, tem que eu ter tô falando- coerência. tô O eleitor, falando- tô falando de todo mundo. mas o eleitor não vai pensa olhar e assim. o cara fala, como não pensa? Tem gente que agrada. Não, eu acho que tem em gente que pautas concorda. fundamentais, né? Em pautas fundamentais, sim. Mas o ponto é, ele pegou um assunto polêmico que não tem divergência na direita. Esse é o ponto. Quem é a grande figura da direita que defende o PL da misoginia? Não tem. Então, assim, ele tá tirando todo o apoio de direita que o político precisa escolher a pauta. No caso do Caiado, ele escolheu essa pauta. Se é certa ou errada, vai ser a escolha dele. então, Agora, Eu por sei, exemplo... mas tem pauta polêmica. Então, que é o sempre assunto. vai na arma, sempre vai aborto. no aborto. A arma, por exemplo. A arma é um negócio que a direita tem divergências sérias. Claro. E tá tudo bem. E legítimas. E beleza. Exato. Agora, por exemplo, no aborto, não dá. Pronto. No aborto já não tem tem como. Tipo, se o cara se diz conservador, ele vai entrar numa incoerência ali, não tem jeito. Então, acho que assim, existem temas que permitem uma certa Mas maleabilidade. você acha que tem outros que são Pera lá. fundamentais. Você acha que 100% das pessoas que votam na direita Não, isso não. são contra o aborto? Não, então, isso não. É isso que eu tô falando. Esse é a político. Tô falando do político. Tô falando do Mas o político. político ele sobe no palanque e Exatamente, amanhã não tinha picanha, a gente não ia estar comendo cerveja e picanha. Cerveja e picanha. Tem coisa à vontade. melhor. Estamos comendo paca agora. Onde está, mamãe? O Lula comeu. Sobrou a paca, não tem picanha. Agora, falando no Zema, ele escolheu essa pauta que é o enfrentamento com o STF, que é uma coisa isso que está já em foi mais pauta. inteligente. Então, mas aí que tá. Pois não. Você acha que o Zema, nesse momento, que ele tá com a treta com o Gilmar, Certo. ele não tá pensando no Flávio Bolsonaro. Não. Ele tá pensando nos caras dele e no que ele vai ganhar de votos. Lógico. Exatamente. Chama protagonismo. É isso aí. Ele É precisa isso aí. ter a pauta dele, Então, abraçar é isso ela. aí. Mas Pra é uma você, pra você, estratégia. então, para você ver Estratégia. como tem muitas ideias. E todo mundo fala: "Não, mas a gente precisa se juntar. Vamos Não tem nos essa, juntar." cada um tem o seu interesse individual. então, o político mira faz direito. isso. E as É a suas frase ideias. O Caiado, ele quer sentar para discutir com o Supremo. Certo. O Flávio Bolsonaro, como ele está em primeiro na pesquisa, ele fala: não vou mexer nisso. Sim, é o moderado Olha, agora. Flávio. Flavinho Tem que moderado. ser- Flavinho, Ponderação, moderação. ponderação. Flavinho, moderação. Lembra do velho? Calma. É o Bolsonaro Lembra do calmo. velho? Calma, é um Bolsonaro mais baixo. Ele recebe isso. essa informação. E o Zema tá descendo o pau. Porque ele precisa E é subir. tudo, eu sei, mas são todos caras que, teoricamente, a direita pode votar neles. Para você ver como ideia Perfeito. Não, mas isso Você é tem que ótimo. escolher a pauta. Isso é ótimo. Não, isso é excelente. Porque assim, você foca todo o debate nacional em torno de discussões de figuras de direita. Porque, assim, o Lula, por exemplo, essa semana praticamente não teve notícias positivas em relação ao Lula. Então, Tá você tretando só com os Estados tem Unidos. discutindo a questão do Zema, discutindo o posicionamento do Caiado, falando da pesquisa do Flávio Bolsonaro. Então, quer dizer, você vai deslocando o debate nacional à direita. E isso foi o que aconteceu no Chile, e isso aconteceu em outros países da Europa também recentemente, que foram indo para um determinado lado, ou para a esquerda ou para a direita. Depende do contexto de cada país, né? Mas isso eu acho muito positivo para o crescimento da direita. E você, com essa capacidade que você tem, com essa, Carisma. né, esse carisma. Eloquência. Exato, eloquência. Ele fala muito. Bem colocado.
você desistiu. Vai virar Você fora, abandonou fora. a Chega, política chega. para ir para a medicina. Doutor Holiday. Daremos Você me nomes. fez perder minha aula de medicina legal hoje. Tá vendo? Ah lá, Daremos Não era tão nomes. legal, então. Daremos nomes aqui das pessoas que fizeram você Puxaram o desistir. seu tapete. Puxaram o seu Além tapete. da Paulinha. Puxaram o seu talau. Ah, lá, doutor Cláudio. Muito bom. Essa é a equipe de médicos de Jair Bolsonaro. Cara, eu assisti uma cirurgia do doutor Cláudio Birolini, corrigindo uma hérnia incisional. Foram 5 horas de cirurgia. Porque assim, mano, apaixonado, velho. Não sei se eu vou ser cirurgião. Você vai ser mas- cirurgião? Não sei ainda. Inclusive, ele tem um amigo que ele quer te apresentar. Eu falei que você não gosta de sair de casa, mas ele insistiu. Tá feito o convite. Doutor Vadal. Eu tenho meu cirurgião, o cara que me salvou, Dr. Carlos Davi, cirurgião, cirurgião de primeiríssimo. Cirurgião é um cara Frio. top, né, meu? Ah, mas como é que chama o seu cirurgião lá, do doutor? Esse é o doutor Cláudio Birolini. Foi o Doutor cirurgião Cláudio. Mandar um abraço pro meu Bolsonaro. doutor Grande Birolini. Dr. Carlos da. Aí, ó, doutor Birolini. Tá máximo. Esse aí é o doutor. Aí. E o doutor Pichuruco? Doutor Birolini. É professor no HC, da USP. Um dos melhores cirurgiões dos melhores. de parede abdominal do Brasil. Uma referência. Medicina é um negócio fantástico, né? Você sabe que eu nunca tinha ido para uma UTI. E UTI é um negócio que o cara de 2 em 2 horas. É isso aí, Passa pra monitorar. ver se... De 2 em 2 horas vem. E aí você fica ali, cara, e você fica olhando. Porra, são pessoas, são seres superiores, esses caras de medicina, os enfermeiros. Pô, tal. enfermeira é foda. Porque não interessa quem tá ali. O cara, ele cuida de você, né? Se é petista, Ele não quer bolsonarista. saber. Ele quer salvar a vida. Eles têm assim uma. Porra, eu até Vocação. eu fico emocionado de lembrar o pessoal que ia lá e aí você começa a conversar, começa a ver que o cara tem aqueles períodos, ele faz 12 por 24 e tal. Mas com cuidado, com uma atenção, né? E eles não interessa e a gente fica com tanta frescura aqui, né? Verdade. Tanta frescura. Ah, você Total. é petista? Não, eu sou. Eu não sento Ai, como você é muito puro e não sei o que. Puta, a hora que você chega lá, você fala, meu, tem gente boa no mundo. Tem gente bacana Cara, no mundo. umas... É uma salva de palmas para... Uma salva de palmas. Aliás, uma salva de palmas pro Holiday. O Holiday também. Não, porque ele é um cara que ele se dedica, ó, a política é você servir, né? Verdade. E também a medicina é a mesma coisa. É tudo sobre cerveja. Inclusive, umas 3 semanas atrás, eu tava indo pra faculdade, isso umas 7 da manhã, e aí eu passei e eu vi na calçada um sujeito caído, se tremendo todo, né? E aí eu parei o carro assim, outras 2 pessoas também pararam, e ele tava convulsionando no meio da rua. E aí é legal esses momentos porque você percebe que ainda existe pessoas boas no mundo, né? Sim. Eu parei, mas eu tenho já um dever ético. Mesmo como estudante de medicina, eu já tenho conhecimento suficiente para isso. E as outras pessoas pararam porque viram alguém ali precisando de ajuda. E aí, na hora, eu já atendi ele, virei de lado, tal. Pedi pro pessoal chamar um resgate, não sei o quê. E aí, depois veio o pessoal do SAMU. O pessoal até me reconheceu lá depois, tiraram foto e tudo mais. E o sujeito ficou bem, né? Foi enviado para a UPA, tal, estável, melhorou. Eu só soube o primeiro nome dele. Até hoje não sei em que ele votou, deixou de votar, o que ele pensa ou não pensava. E, cara, a sensação de você ajudar alguém assim E tem outra indescritível. E tem outra coisa que eu falo, né? Que rede social é um negócio que desumaniza e a gente vê na rede social uma puta desumanização geral. Escolhe. É uma linguagem escrota, xinga o outro, Ódio. outro chama de nazista. é o que o povo gosta e também, né? fascista. Eu sei, mas quando você encontra a humanidade, que você vê a humanidade ali numa UTI, num negócio que você fala, né, que você se sente mais humano, você fala, puta, que bom, que legal que é ser humano. Porque a gente tá desacreditado em tudo. E exatamente. Não é? Exatamente. Você não acredita mais no político, nem nada, mas sai um médico e você fala, pô, esse cara merece. A gente tá numa fase de desânimo tão grande que essas demonstrações de humanidade às vezes fazem a gente dar uma despertada. Exatamente. Mas por que você deixou a política? Quem foram os nomes? Fica falando aqui. Fez homenagem aos médicos. Medicina não vai levar. Medicina não vai levar nada a lugar nenhum. Como assim? Olha, eu desisti
primeiro, claro, porque eu tenho o sonho da medicina, mas também eu acho que eu consigo ajudar muito mais, eu tenho essa sensação, estando de fora, incentivando outras pessoas a entrarem. Porque a experiência que eu tive, né, ontem contei aqui as experiências ruins também, mas eu também tive experiências boas e tal. E aí, às vezes, eu fico com a sensação que, poxa, tem tanta gente boa aí, com potencial. Se eu abrir esta vaga, né, porque provavelmente, se eu fosse candidato agora... Você tiraria a vaga de alguém. Exatamente. E, tipo assim, sem o mandato, eu consigo continuar ajudando, eu consigo continuar falando das pautas, defendendo as mesmas ideias, pressionando de alguma forma com as redes sociais, e, ao mesmo tempo, eu tô abrindo espaço para que pessoas que não têm mandato entrem pela primeira vez, entendam como aquilo funciona, façam a estrutura sacudir, deem esperança para um novo grupo de pessoas que talvez eu não alcançasse tendo mandato. Então eu fiquei com essa sensação. Tanto que eu vou apoiar diversos candidatos. E falo mais pro Holiday, você não pode desistir da política, porque dentro da medicina você pode ser um ministro da saúde. Depois de formado ele volta. Né? Depois de formado ele volta. Você pode exercer a política também. Você acha que faltou? Ele vai voltar. Você acha que faltou isso para você no seu primeiro mandato? Você acha que faltou alguém te dar uma luz, um caminho? Ah, com certeza. Eu demorei, eu acho, ali... uns 2 anos, vamos bem colocar, uns 2 anos para eu entender como o jogo funcionava e como eu deveria me portar sem abrir mão dos meus ideais. Porque foi um negócio muito louco. Porque assim, se você vai muito firme e se você defende com muita convicção, você ofende aquelas pessoas que estão no poder há muito tempo. Sim. E você cria inimigos poderosos. E aí você não consegue fazer nada. Eu quase fui caçado 5 vezes. Então, assim, é complicado. Você sabe qual é um dos políticos mais respeitados em Brasólia? Quem? Quem? José Sarnica. O velho Sarnica. 94 anos. O velho Sarnica, vocês dão risada. Munha. Vocês dão risada. Vocês dão risadinha, né? Tem que ter a bênção do Sarnica. Vocês dão risadinha. Brasileiros e brasileiras. Mas o Zé Sarnica é um dos caras que mais sabem como o jogo é jogado. Mas ele é político. É o raposão. Esse aí A também política, ele conhece a política. Porque a política é um jogo pesado, Política cara. tem experiência. Política é um jogo muito pesado e o cara precisa ter nervos de aço para aguentar, coisa que você não teve. Você é fraco. Foi frouxo. Você é fraco. A conclusão Eu vou deixar você aqui foi claro. Resumindo tudo.